Olá, tudo bem? É tempo de pausar. Eu sou Bárbara Bittar, psicóloga da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, e no Entre Pausas de hoje nós vamos falar de um assunto que merece a sua atenção, porque mais do que nunca precisamos escutar. A nossa convidada para conversar com a gente sobre esse tema é a psicóloga Maria de Nazaré Avelino, do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Olá, Maria, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Bárbara. Obrigada pelo convite. Bom, Maria, eu vou pedir para você falar, para quem está nos assistindo, que escuta é essa que eu estou me referindo e que nós vamos falar no programa. Porque não é simplesmente ouvir, não é mesmo? Não, Bárbara, não é simplesmente ouvir. Essa é uma escuta diferente. A gente está falando de uma escuta que requer empatia, solidariedade. Escutar requer que a gente abra mão dos nossos julgamentos, dos nossos valores, dos nossos preconceitos. Parece simples a experiência de ouvir, basta ter ouvidos, olhos abertos. Mas escutar às vezes é difícil, principalmente nesses tempos de tanto ódio que a gente tem vivido. O que significa essa escuta que a gente está falando aqui hoje? Escutar também compreende falar. Essa escuta sem preconceitos, ela não é uma escuta silenciosa. Quem está escutando pode contribuir com uma fala de apoio, falando de uma experiência pessoal, contando alguma coisa. O psicanalista e professor da USP, Christian Dunker, no livro A Paixão da Ignorância, ele trata dessa escuta que a gente está falando aqui hoje. E ele afirma que a educação é um campo de escuta e que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é preciso um saber prévio, não é preciso uma formação para fazer essa escuta. Para fazer essa escuta, só é preciso alguém disponível a escutar. Escutar pressupõe troca. Fala-se para alguém que escuta enquanto a gente fala. O outro escuta e extrai dali algo para dizer, para trocar. Pode ter essa função de pausa, de acolhimento, de cuidado consigo e com o outro. Encontrar um lugar de pouso das nossas palavras, uma oportunidade de escutar a gente mesmo. Muitas vezes, quem está vivendo um momento delicado fica repetitivo. Por isso que essa escuta ela requer uma grande paciência, porque repetir tantas vezes a mesma coisa pode ter um sentido de elaboração, uma forma de lembrar o que incomoda ou de entender o que está incomodando, o que falta entender nesse processo. Nesse processo de repetir, a gente elabora essas questões que trazem sofrimento. Bom, Maria, então você traz um destaque super importante, né? Porque para escutar a gente precisa ter paciência. Você também falou no início aí que a gente precisa também se desprender dos nossos valores, dos nossos conceitos. Sim. Você trouxe, então, aí elementos importantes para quem se dispõe a escutar o outro. E eu vou te fazer uma pergunta, então, para você falar para quem está em casa. O que precisa para ser um bom escutador? Essa é uma pergunta boa, Bárbara. Assim, um bom escutador, ele precisa principalmente ser empático. Ele precisa acolher as dificuldades do outro, mesmo que ele não se identifique com elas. É preciso se oferecer para aquele encontro, é preciso estar disponível e, novamente, ser paciente, porque nesse processo, muitas vezes a gente vai estar diante de situações e de maneiras de ver o mundo que são muito diferentes das nossas. E quanto mais a gente vai sempre precisar de ter muita empatia e paciência. É mais fácil escutar, é mais fácil falar com alguém que fala a mesma língua que a gente, discutir o mesmo ponto de vista. Mas a palavra, ela está disponível para todos. Basta que a gente tenha ali um ouvinte disponível, basta darmos ouvidos. Dar ouvidos para ajudar a superar os momentos difíceis das outras pessoas que estão perto da gente. Então, quem está passando por uma dificuldade, busca alguém para conversar, conversa com seus amigos, com seus familiares, escuta e se faz ouvir. Uma conversa com as características que destacamos aqui, ela pode fazer um bem enorme nesses momentos de dificuldade que a gente está vivendo. Bom, Maria, então é isso, né? Temos que abrir os olhos, os ouvidos, todos os sentidos e, por que não, o coração, para que a gente possa se escutar. E você? Como tem escutado? Que tal uma pausa para ler um bom livro? A dica de hoje é o livro do psicanalista Christian Dunker e do palhaço Cláudio Tebas. O Palhaço e o Psicanalista, como escutar os outros pode transformar vidas. Essa obra apresenta a experiência dos autores. Eles compartilharam o que aprenderam sobre a arte da escuta em suas profissões, um tema tão urgente no mundo atual, onde a escuta tem sido mais difícil. E você,
profissional da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Tá vendo esse QR Code que está aqui no seu vídeo? Você pode apontar o seu celular, a câmera do seu celular, para poder conversar com a gente, escutar e ser escutado. Cuide-se bem, até a próxima e tchau, tchau!